A paz do Senhor Jesus, meus queridos, honras e glórias ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mais uma vez estamos aqui para juntos estudarmos a palavra do Senhor nosso Deus. Esse é o canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos, e esse que vos fala é o seu amigo, irmão em Cristo, Edmilson. E já convido você, vamos orar ao Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por esse dia, quero agradecer ao Senhor pela vida de todos que estarão vendo esse vídeo ou até mesmo ouvindo a Tua palavra. Espírito Santo, venha fazer cada um a ter interesse em buscar a Tua face. Pai, desperta cada um em ter interesse em conhecer a Tua palavra, a Sagrada Escritura. Senhor, venha transformar os nossos corações através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus nessa altura. Irmãos, sem perda de tempo, já quero convidar você a meditar na palavra do Senhor comigo. Hoje nós iremos estudar a palavra do Senhor no primeiro livro da Bíblia Sagrada. E lembrando que você que ainda não é inscrito no nosso canal Embaixadores de Cristo, você está convidado a fazer parte dessa família maravilhosa. E por falar em família maravilhosa, hoje nós iremos estudar sobre a família de Jacó. Sim, você já ouviu falar sobre Jacó? Você já ouviu falar sobre Abraão, Isaac e Jacó? Com certeza que sim. Pelo menos a maioria dos irmãos conhece um pouco sobre a família de Jacó. Aí tem até um hino que fala, né? Jacó segurou o anjo, não quis soltar. Mas vamos aprender um pouco mais sobre Jacó. Quem foi Jacó? Quem foram as suas esposas? Porque Jacó não teve apenas uma esposa, Jacó teve várias esposas. Como se originou as 12 tribos de Israel? Quem foram os filhos de Jacó? Ou pelo menos quais são os nomes dos filhos de Jacó? O que nós podemos extrair, tirar de proveito na família de Jacó, que podemos imitar os bons exemplos e afastar daqueles maus exemplos? Porque a palavra do Senhor, por mais que a Bíblia Sagrada seja a revelação da palavra de Deus, mesmo assim, existem muitas experiências, muitos ensinamentos, né? Muitas quedas do homem revelado na palavra de Deus, com o objetivo de nos ensinar e mostrar quanto o ser humano é falho, quanto o ser humano depende do Senhor. Na Bíblia nós encontramos sucessos e insucessos, né? Erros e acertos por parte daqueles que servem a Deus. Porque mesmo servindo a Deus, nós não somos super-homens, nós não somos de aço, nós somos de pó e cinza, sujeito a errar. Pois bem, livro de Gênesis, capítulo 29, versículo 32. E concebeu Leia e teve um filho, e chamou o seu nome Ruben, dizendo: porque o Senhor atendeu a minha aflição. Por isso agora me amará o meu marido. E o segundo texto bíblico que nós iremos meditar também está no livro de Gênesis, capítulo 30, versículo 22 ao versículo, versículo 22 ao versículo 24. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu e abriu a sua madre. E ela concebeu e teve um filho e disse: tirou-me Deus a minha vergonha. E chamou o seu nome José, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. Amém. Vamos meditar aqui. Irmãos, a palavra do Senhor nos mostra que Jacó foi chamado por Deus para uma grande obra. Uma obra que queria fazer com que não só os hebreus, israelitas, os judeus, né, que é tudo um povo só, mas isso às vezes fala de fases, e às vezes se fala da localidade onde eles se encontram,
Mas independente desses termos teológicos, né? O importante é que existiu o povo de Deus e existe o povo de Deus no Antigo Testamento, mais conhecido como judeus. E Jacó foi escolhido para abençoar o povo judeu e através de Jacó, né, Deus deu prosseguimento ao plano que foi iniciado através de Abraão. Sim, para nós conhecermos um pouco sobre a família de Jacó, precisamos retroceder um pouco no tempo, precisamos voltar um pouco atrás, precisamos voltar também um pouco nas páginas da Bíblia Sagrada. Vocês se recordam que no livro de Gênesis, capítulo 12, nós encontramos Deus chamando o avô de Jacó, que no caso é Abraão, para uma grande obra. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Então aqui nós estamos diante do texto bíblico que nos revela Deus chamando Abraão. E a palavra do Senhor nos diz que Abraão, ele atentou para a voz de Deus. E Abraão, então, junto com a sua família, vai para uma terra que ele não sabia aonde ficava essa terra. Ele não sabia se era para o norte, não sabia se era para o sul, não sabia se era para o leste. Não sabia se tinha que andar muito, se tinha que andar pouco. O certo é que Abraão deu ouvido à voz do Senhor. E era algo novo para Abraão, né? Porque eles estavam acostumados a adorar imagens de escultura. E uma imagem de escultura, né? Abrindo parênteses aqui, uma imagem de escultura, ela tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não enxergam, tem ouvidos, mas não ouvem, e tem pés, mas não andam. Porém, o nosso Deus é o Deus que fala, é o Deus que ouve, é o Deus que vê, é o Deus que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E foi uma experiência nova para Abraão. Então, Abraão sai da sua terra. Diz a palavra do Senhor que Abraão tinha uma esposa, e a sua esposa era estéril, né? No caso de Sara, que já era avançada. Sara era avançada em idade, pela lei da natureza. Sara não tinha mais possibilidade nenhuma de ter filhos, mas Deus prometeu para Abraão: eu vou te dar um filho e vou abençoar você. Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. E diz a Bíblia que entre várias promessas que Deus fez para Abraão, Deus falou para Abraão: eu abençoarei os que te abençoarem, o seu nome será bendito. Reis, príncipes e reis surgirão de você, Abraão, governantes. E Abraão questionava, né, Senhor, como isso vai acontecer? Deus então faz um grande milagre, faz com que Sara, a sua esposa, que era avançada em idade, era idosa, era estéril ao mesmo tempo, Deus abre a madre de Sara, Sara se torna mãe, tem um filho chamado Isaac. Estou fazendo um resumo aqui dessa introdução. Lembrando que antes da promessa de Deus acontecer na vida de Abraão, o tempo passou, né? E Sara começou a ficar inquieta, dizendo que essa promessa não iria acontecer através dela, mas iria acontecer através da escrava dela, através da serva dela, que no caso vamos ver onde se encontra essa palavra, para a gente não ter nenhuma dúvida, né? E às vezes isso acontece também com nós seres humanos, irmãos.
Então Deus fez a promessa para Sara, e Sara achou que essa promessa iria acontecer através de Agar. E como de fato, infelizmente, Abraão acaba se precipitando, né? Tem um filho com Agar, chamado Ismael, mas o filho da promessa era Isaac. E veio Isaac, e o tempo passou, e Isaac cresceu. E Isaac, chegou o momento de Isaac também constituir uma família. Diz a Bíblia que Abraão mandou o seu servo Eliezer ir de encontro aos seus familiares bem distantes e trouxesse uma esposa para Isaac. E diz a Bíblia que Eliezer foi, orou ao Senhor, e Isaac também ficou intercedendo, pedindo ao Senhor que desse uma boa viagem para Eliezer, que Deus caminhasse os passos de Eliezer, que Eliezer trouxesse uma esposa à altura, uma esposa espiritual. Aqui nós aprendemos que para um jovem casar bem casado, para um homem casar bem casado, ter um sucesso na sua vida, ele precisa buscar a orientação de Deus, ele precisa pedir ao Senhor: Senhor, me dê uma esposa espiritual, uma esposa que teme ao Senhor, que ame ao Senhor, uma esposa que busque a tua face, uma esposa humilde, uma esposa trabalhadora. A princípio eu estou falando do exemplo de Isaac, mas esse exemplo não se vale apenas do exemplo de Isaac. Aliás, essas palavras, esse exemplo de Isaac não é aplicado apenas no homem. Essa palavra também vale para a mulher, a moça, a mulher que deseja casar bem casado, que deseja casar que deseja ter uma vida conjugal, um casamento bem sucedido. Não que não vai ter problemas, porque todo casamento tem problemas. Mas se a moça tem desejo de ter uma família bem sucedida, o rapaz, a moça, né? Aquela que ainda não casou, vai para o joelho, vai para a oração, vai se humilhar diante de Deus, vai pedir sabedoria ao Senhor, vai pedir ao Senhor: Senhor, prepara uma pessoa que possa somar na minha vida, que possa me ajudar espiritualmente. Eu vejo pessoas colocando nas redes sociais, né? Às vezes a pessoa chega no Facebook e coloca lá: estou à procura de um homem que possa se unir comigo para casar. Estou à procura de uma mulher que tenha o mesmo propósito meu. Temos que tomar muito cuidado, irmãos. Temos que tomar muito cuidado, porque pode aparecer nas redes sociais um lobo disfarçado de ovelha, e aí o homem e a mulher acabam entrando em um relacionamento antibíblico com as trevas, né? Porque a Bíblia fala que a luz não tem comunhão com as trevas. Às vezes a pessoa aparece lá disfarçada. O certo é buscar do Senhor, como fez Isaac. E Isaac casou, e diz a Bíblia que Isaac casou com Rebeca. Inclusive é um nome, eu sempre digo, né, que é um dos nomes mais bonitos da Bíblia. Esse sol aqui, irmãos, porque o dia está amanhecendo aqui, sabe? O dia já amanheceu, né? Já tem tempo, né? Agora Jeová decidiu nos alegrar cada vez mais aqui com esse sol. Mas mesmo assim eu espero que os irmãos tenham condição de estar ouvindo a palavra do Senhor. Então, igreja do Senhor Jesus, diz a Bíblia que Isaac casou com Rebeca. E infelizmente Rebeca também era estéril. Lembra que eu falei que Sara era estéril? A esposa do primeiro patriarca Abraão. Aí Abraão gerou Isaac. E Isaac casou com Rebeca. E Rebeca também era estéril. Olha que situação difícil. A família de Isaac ficou ansioso para ter filhos, para ser pai. Isaac ansioso para ter sua família grande, mas de repente se depara com essa dificuldade, com essa barreira. E as mulheres que não podiam ter filhos naquela época, irmãos, eram muitas das vezes desprezadas, mal vistas, maltratadas. As pessoas achavam que essa mulher era uma mulher amaldiçoada por Deus, pelo fato de não gerar filhos.
Mas nós vemos na Bíblia Sagrada que Isaac buscou de Deus um milagre. Eles aprenderam a buscar o Senhor através de Abraão. E aí também as histórias, né? Os milagres que Deus operou no passado. Inclusive aqui eu abro parênteses para dizer para você, irmão, que nessa época ainda não existia a lei dos 10 mandamentos. Nessa época ainda não existia a lei de Deus escrita pelo próprio dedo de Deus. Aquela lei que o Senhor deu para Moisés lá no Monte Sinai. Nessa época aqui, a palavra do Senhor, ela era transmitida de maneira oral para as pessoas, de tradição para tradição. Os pais passavam para os filhos passavam para os netos, e foram passando de geração para geração, sabe? Vou dar um exemplo aqui. Os nossos antepassados nos contam que Deus curou, que Deus criou os céus de maneira sobrenatural através da sua palavra, e que Deus curou. Então foi transmitindo a palavra do Senhor uns para os outros. E até que chegamos aqui na história de Isaac, a gente percebe, né, que Isaac ele foi instruído. Isaac aprendeu através do exemplo de Abraão a buscar a presença de Deus. Também esses contos, né, esses ensinamentos, esses testemunhos que Isaac ouviu do passado, com certeza, o que Deus, o que Deus fez com seus antepassados, os milagres, né? Nós temos o exemplo da história de Noé. Lembra de Noé? A história de Noé, a história sobre o dilúvio, né, que viu na geração de Noé, ela aconteceu antes de Abraão. Aí esses acontecimentos, esses milagres, que Deus derramou chuva sobre a geração de Noé durante 40 dias, e só se salvou a família de Noé, e aquela geração morreram. E Deus inicia então um novo povo. Está registrado aqui, Gênesis capítulo 7, né? Noé e sua família entram na arca. Aí depois vem o dilúvio. Noé e sua família saem da arca. O pacto de Deus com Noé. Depois vem a geração. Depois vem sobre a Torre de Babel. Lembra da Torre de Babel? Que aquele povo queria se tornar conhecido. Aí Deus percebeu que eles estavam querendo ir longe demais, estavam querendo viver praticamente longe do Senhor, independente do Senhor. Deus destruiu a Torre de Babel, confundiu as suas línguas. E nós cremos que foi a partir daquele momento que começou a surgir vários idiomas, que eles falavam uma só língua, né? Então todos esses acontecimentos, irmãos, foram transmitidos a princípio, de geração para geração, de maneira oral. Ainda não tinha tanto, pode ser, segundo a arqueologia, nessa época, já era possível arquivar, escrever, deixar registrado documentos em algum material. Mas o material como nós temos hoje, né, demorou um pouco para ser utilizado, que no caso aí era o papiro, na época do Antigo Testamento, e o pergaminho na época do Novo Testamento. Mas Deus tem as suas maneiras, Deus utilizou das suas maneiras, né, para deixar a sua palavra registrada. E a palavra do Senhor nos diz que Deus operou um milagre na vida de Rebeca. Rebeca, que era estéril, se tornou mãe. E diz a Bíblia que Rebeca, irmãos, olha que maravilha, como se não bastasse se tornar mãe, ela então se torna mãe de 2 crianças. Isso mesmo, a palavra do Senhor nos diz que Rebeca se torna mãe de 2
crianças, ou seja, ela estava esperando gêmeos, como diz a palavra do Senhor. Vamos encontrar aqui esse texto bíblico. Você lembra quem eram os dois filhos de Rebeca? Se você falou Esaú e Jacó, então você está de parabéns, você acertou, que eram os filhos de Rebeca com Isaac. Vamos observar aqui, livro de Gênesis, capítulo 25, livro de Gênesis, capítulo 25, a partir do versículo 24. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu primeiro, ruivo e todo como uma veste cabeluda. Por isso chamou o seu nome Esaú. Não confunda Esaú com Saul. Saul viveu no tempo dos reis, que foi no caso o primeiro rei de Israel. E, versículo 26, e depois saiu seu irmão agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso chamou o seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos quando gerou. Olha só, irmão, Isaac, vou repetir. E depois saiu seu irmão agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso chamou o seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos quando gerou. Ou seja, Isaac já era avançado em idade. Isaac já estava com 60 anos quando se tornou pai de Jacó e Esaú. Mais um milagre aqui, né, irmãos? E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaac a Esaú, porque a caça era de seu gosto. Mas Rebeca amava Jacó. Glória a Deus por essa palavra, né? Glória a Deus por essa promessa que se cumpriu na vida de Isaac, fazendo com que Rebeca gerasse filhos, né? E aqui nós entramos na história de Jacó. A palavra do Senhor nos diz, né? Que Isaac se agradava mais das atitudes de Esaú, porque Esaú, ele passava mais tempo fora de casa, né? Caçando e assim por diante. E a caça era do agrado de Isaac. E Jacó passava mais tempo ali próximo da sua mãe. Infelizmente começou a haver contendas ali, de tal maneira que eu não vou entrar em detalhes sobre os motivos, mas o certo é que começou a acontecer contendas ali entre Esaú e Jacó. E questões de ciúmes, né? Conflitos nos lares, né? Inclusive, dias atrás nós estudamos na igreja, falando sobre família, tem meses, né? E nós aprendemos, irmãos, aqui nós aprendemos na vida de Isaac, na vida de Jacó, na vida de Esaú, na vida de Rebeca, nós aprendemos que não deve haver preferência por parte dos pais. Ou seja, o pai tem que vigiar, o pai e a mãe tem que vigiar. Se uma família é constituída de, vamos supor, 3, 4 irmãos ou mais, deve haver bastante vigilância para não haver preferência. Como, por exemplo, o pai chega na frente de todos os irmãos, eu prefiro fulano porque fulano é mais obediente. Aí a mãe no vigia vai e fala, eu não, prefiro meu filho Bertano, porque Bertano é mais humilde. Então esses tipos de argumentos, esse tipo de palavras, esse tipo de preferência não deve existir entre a família, entre os filhos, porque acaba gerando conflitos. E foi exatamente isso que aconteceu na vida da família de Isaac. Isaac demonstrou
que era mais apegado a Esaú, devido a Esaú ser um caçador, e Jacó tinha mais preferência por parte da mãe, a Rebeca. E aquele lá acabou se desenvolvendo, crescendo em um lar assim, cheio de conflitos. E aí veio a questão, né, que Isaac, quando estava perto de falecer, diz a palavra do Senhor, né, que Isaac decidiu abençoar os seus filhos. E aí Jacó se disfarçou juntamente com a sua mãe Rebeca, né, que ela concordou, planejou. Jacó se passou por Esaú, recebeu a bênção do seu pai. Esaú, ao saber disso aí, decidiu matar o seu próprio irmão. E quantas famílias, né, irmão? Quantas famílias nesse mundo, devido a esse tipo de atitude, inveja, principalmente, infelizmente, principalmente por causa de herança, né? Os jornais, os telejornais, o jornal nas redes sociais, né, está repleto de tragédias envolvendo filhos que, ao saberem da fortuna que irão receber quando seus pais falecerem, tem filhos que planejaram a morte dos seus próprios pais antes da hora. Antes de chegar o momento deles partirem, planejaram a morte dos seus próprios pais apenas movido pela ganância, movida pelo dinheiro. Existem casos em que irmãos planejam a morte de outros irmãos só para ficar com toda a herança. A palavra do Senhor nos diz que o dinheiro é a raiz de muitos males, de muitas maldições. E a gente vê aqui, né, que esse desejo incontrolável por parte de Jacó, de querer ser abençoado pelas palavras do pai, né? Porque é bíblico, de uma certa forma é bíblico, né? Quando pedimos a bênção do nosso pai, quando pedimos a bênção da mãe, isso aí não é um costume brasileiro. Isso aí é um costume bíblico, é um costume antigo, porque os mais velhos, de acordo a vida, a postura dos mais velhos, né? Quando alguém diz, Deus te abençoe, o Senhor te abençoe, ou desejo sucesso para você, coisa desse tipo, né? As nossas palavras têm um poder de abençoar e tem poder de amaldiçoar. E quando as palavras de bênção vêm da parte dos nossos pais, irmãos, isso causa um impacto muito grande na vida do filho. E aí teve essa contenda, e diz a Bíblia Sagrada que Jacó teve que fugir o mais rápido possível, porque Esaú se revoltou quando soube que Jacó enganou. E a palavra do Senhor nos diz, né, que tanto Jacó, tanto Isaac quanto Rebeca, eles falaram com Jacó, você fuja e vai para a casa de Labão. E Labão, ele era irmão de Rebeca. Aí eu fico imaginando, né? Jacó andando quilômetros e mais quilômetros até chegar na casa do seu tio Labão. Tá aqui, depois você pode estar acompanhando aí, né? Vamos observar aqui, a gente acompanhar. Gênesis capítulo 28, né? Versículo 1. E Isaac chamou a Jacó e abençoou e ordenou-lhe e disse, não tomes mulher de entre as filhas de Canaã, levanta-te e vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Ou seja, o próprio Isaac aconselhando Jacó e deixando bem claro que não era para Jacó casar com mulheres cananeias, ou seja, não era para Jacó casar com uma mulher descrente. Já na velhice, Isaac se preocupou
em abençoar e em aconselhar o seu filho Jacó a não ter um casamento maldito. Porque infelizmente, irmão, existem muitos casamentos malditos, casamentos que não foram abençoados por Deus, casamentos que não foram abençoados pelos pais. Quantos casamentos, irmãos, estão sobrevivendo de aparência? Quantos casamentos que as pessoas se relacionaram apenas pela aparência, só porque a pessoa tinha um porte físico agradável aos olhos do outro, da outra? Quantas pessoas que casaram por interesse, mas infelizmente esses casamentos fracassaram, esses casamentos não servem como um espelho, como um exemplo para nós, nem para qualquer outra pessoa. Então, Isaac aconselhou Jacó: não case com nenhuma dessas mulheres, com nenhuma mulher aqui de Canaã, ou com as filhas de Canaã. Então, Canaã aqui, irmãos, fala do mundo, né? Fala da mulher, fala da pessoa que não teme ao Senhor. Então a Bíblia fala que o cristão ele tem que casar com... O homem cristão tem que casar com a mulher cristã ou vice-versa. Ambos precisam ter a mesma fé, o mesmo temor, o mesmo compromisso com Deus. A pessoa que está na igreja não pode casar com a pessoa que está lá no Egito. O Egito aí simboliza o mundo. A pessoa que está na igreja servindo a Deus não pode casar com uma pessoa descrente. A Bíblia fala que o descrente, ele não vive em comum acordo com o crente. A luz não tem comunhão com as trevas. A Bíblia chama isso aí também de jugo desigual. Você sabe o que é jugo desigual? Jugo desigual. Às vezes a pessoa casa com uma pessoa que não é crente, às vezes o crente casa com uma pessoa que não é crente. Ah, não, mas Deus tem um poder de transformar ela, eu vou casar com ela porque o Senhor tem poder de transformar ela. Irmãos, não entre por essa filosofia, porque esse comentário popular, vou casar com ela porque Deus vai transformar. Irmão, isso aí é uma filosofia anticristã, é um ensinamento que não tem base na Bíblia Sagrada. Por graça de Deus, eu já tive a oportunidade de ler a Bíblia várias vezes. E até hoje eu não encontrei um texto bíblico que mostra que o crente pode casar com uma pessoa descrente, que Deus pode transformar a vida dela. Deus pode até transformar, que eu não posso limitar o poder de Deus, porque tem muitos milagres que Deus faz, que Ele faz por intermédio da misericórdia dEle, e Ele faz porque aquela pessoa que casou está lá se humilhando, porque você tem que observar isso também, porque se você casar com uma pessoa que não teme ao mesmo Deus que você tem, não tem desejo de servir a Deus, você pode ter certeza, se você está sujeito a sofrer. Já pensou você ir para a igreja, você chamar o seu cônjuge, vamos para a igreja, vamos adorar a Deus, não, hoje vou ficar por aqui mesmo. Vamos para a igreja adorar o Senhor, hoje é culto de ensinamento, não, vou ficar aqui mesmo. Quando um dos cônjuges ainda fica na igreja, menos mal entre aspas. E quando um dos cônjuges prefere ir para outros lugares, prefere frequentar outros lugares enquanto você está lá na igreja. Então, vamos vigiar, vamos atentar para a palavra do Senhor. Vale a pena dar prioridade para a palavra de Deus. Então, Isaac aconselhou Jacó. E Isaac aconselhou Jacó dizendo: levanta-te, vai a Padã Arã. Padã Arã era o local onde morava Betuel. E quem era Betuel? Betuel, ele era pai de Rebeca. Rebeca era a esposa de Isaac. E toma de lá uma mulher das filhas de Labão. Irmão de tua mãe. Ou seja, Labão era irmão de Rebeca. Labão, então, era o quê? Era tio de Jacó. Jacó, então, sai, como diz a palavra de Deus, ele caminha. No meio da caminhada, indo para Padã Arã, fugindo de Esaú, Jacó, então, decide descansar.
E ao descansar, diz a Bíblia que ele teve uma visão, e nessa visão ele viu uma escada, ele via anjos subindo e descendo. Anjos subindo e descendo. E aí ele percebe que era a presença de Deus, e ele até diz, né? Nessa ocasião em que ele teve essa visão, né, Deus se apresenta para Jacó, renova suas promessas. Vamos observar qual foi a promessa que Deus fez para o renovo, né, o renovo das promessas que Deus fez na vida de Jacó. Gênesis capítulo 28, versículo 14. Versículo 13, né? E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Essa terra em que está deitada, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar esta terra, porque te não deixarei até que haja feito o que te tenho dito. Olha só, porque te não deixarei. Aleluia. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e essa é a porta dos céus. Glória a Deus nas alturas, que maravilha, né, irmãos? Como é maravilhoso quando um crente tem experiências com Deus. O Senhor, ele fala, muitas das vezes quando a gente vai dormir, né, o Senhor, ele tem esse poder de falar conosco através de sonhos espirituais. E Deus também tem um poder de nos fazer enxergar coisas espirituais, né? Mas isso aí depende também da comunhão do crente com o Senhor nosso Deus. Então Jacó aqui é que ele teve essa visão dessa escada. Deus renovou a promessa, né? Deus disse para Abraão, né? Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus do seu pai Isaque. E Deus prometeu, né? Abençoar Jacó, bastava Jacó continuar na presença de Deus. E me chamou a atenção aqui, né? E que Deus falou com ele, né? Porque eu não vou te deixar, Jacó, até que haja feito o que te tenho dito. Aleluia. Então Deus prometeu Jacó, mas deixou bem claro: eu não vou te deixar enquanto eu não cumprir aquilo que eu tenho te prometido. E lembrando, irmãos, que as promessas de Deus, elas são condicionais. As promessas de Deus são condicionais, ou seja, Deus promete abençoar. Se Deus te prometeu te abençoar, glória a Deus por isso. Porém, as promessas de Deus só podem se cumprir na vida do crente, irmãos. Aquilo que Deus prometeu só pode cumprir na vida do crente se o crente for fiel ao Senhor, se o crente temer ao Senhor nosso Deus. Vamos ter que adiantar um pouquinho aqui, né? Porque até Jacó chegar em Padã Arã, muitas coisas aconteceram, né? Então Jacó chega em Padã Arã, e lá diz a palavra do Senhor que Jacó encontra com Rebeca, né? Jacó conhece Rebeca, Jacó se sente atraído pela beleza de Rebeca. A Bíblia fala que Jacó, que a Rebeca era mãe de Jacó. Perdão, viu, irmãos? Jacó se sente atraído pela beleza de Raquel. No caso aí, Raquel foi uma das suas esposas. E a palavra do Senhor nos diz que Jacó então chega ali em Padã Arã, é bem recebido por Raquel, bem recebido pelo seu tio Labão, e Jacó fica tão feliz, né, em ter conhecido Raquel. Ele se sente atraído, sente desejo de casar com Raquel. E diz a Bíblia que Jacó, chegando em Padã Arã, começa a trabalhar para o seu tio Labão. E ele propõe
casar com Raquel. Diz a Bíblia que Deus prosperou tanto os passos, os trabalhos, aquilo que Jacó colocava a mão para fazer, Deus prosperou. E Labão estava feliz com a prosperidade ali na fazenda. Labão não queria que Jacó saísse dali nunca mais. E Jacó, vendo o interesse de Labão vendo o interesse de Jacó por Raquel, Labão então faz uma proposta: eu deixarei você casar com a minha filha, mas você tem que prestar serviço para mim. E diz a Bíblia que Jacó ficou trabalhando 7 anos para casar com Raquel. Quando completou os 7 anos, irmãos, diz a Bíblia que Labão enganou Jacó. E Jacó, na noite de núpcias, na noite de casamento, no dia da festa, né, Jacó vai, na hora H lá percebe que não é Raquel, mas já era tarde demais. Aí diz a Bíblia que ele casou com Leia. E aí ele foi reclamar com Labão. Nós combinamos que eu ia casar, que depois dos 7 anos de serviço prestado, eu iria casar com Raquel. Aí Labão engana Jacó, né, e diz: mas não é assim entre nós, é que nós temos um costume diferente. A mais velha casa primeiro. Mas se você quiser casar com Raquel, aí você fica mais um tempo aqui prestando serviço. E diz a Bíblia que depois que passaram os 7 dias de festa, porque era costume naquela época, uma festa de casamento durava 7 dias. Uma festa de casamento durava 7 dias. Aí depois que terminou os 7 dias de festa, aí Jacó toma Raquel como sua esposa, mas ele tem que ficar ali prestando 7 anos de serviço. Vamos ver aqui onde que a gente encontra. Gênesis capítulo 29. Vamos observar o que o texto bíblico está nos dizendo. Gênesis capítulo 29, versículo 28. E Jacó fez assim, e cumpriu a semana desta. Mas aí a gente tem que voltar um pouquinho para os irmãos entender melhor. Gênesis capítulo 29, versículo 21. E disse Jacó a Labão: dai-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu entre a ela. Então ajuntou Labão todos os varões daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à tarde que tomou Leia, sua filha, e trouxe-a, e entrou aqui e casou. E Labão deu sua serva Zilpa por serva a Leia, sua filha. E aconteceu pela manhã, vê que era Leia, pelo que disse a Labão: por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Porque, pois, me enganaste? E disse Labão: não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita, antes da primeira. Cumpre a semana desta, semana de festa, desta que é em Leia, cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, ou seja, Raquel, pelo serviço que ainda outros 7 anos servireis comigo. Ou seja, Labão deixou bem claro para Jacó: você vai cumprir a semana dessa, né? Semana de núpcias, 7 dias de festa de casamento. Depois dos 7 dias, aí você vai ter direito de casar com Raquel. E mesmo você casando com ela, você vai prestar 7 anos de serviço para mim. Isso aqui está registrado em Gênesis capítulo 29, versículo 27. Então Jacó casa com Raquel. E a palavra do Senhor nos diz, irmãos, o tempo está passando, né? A palavra do Senhor, ela nos alimenta, Deus vai nos fazendo entender a Sagrada Escritura, o tempo vai passando, né? A gente vai tentar resumir aqui.
que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, irmão. E diz a palavra do Senhor, irmãos, que, preste bastante atenção, diz a palavra do Senhor que Jacó casou com Leia. E vamos observar aqui, e Leia, que era a filha mais velha, Leia não era estéril, Leia era normal. E Leia, que era a filha mais velha, ela deu... eu fiz até uma anotação aqui, né? Deixa eu ver aqui onde que tá, pra gente não ter nenhuma dúvida. Então, Leia deu alguns filhos para Jacó, e esses filhos vieram a se tornar os pais das 12 tribos de Israel. Quais são os nomes dele? Primeiro filho de Leia com Jacó, que no caso era o mais velho, que é claro, né, primeiro filho, né? Rúben, primeiro filho de Jacó com Leia. Depois Leia ficou grávida de novo, e o segundo filho se chamava Simeão. O terceiro filho, Levi. O quarto filho de Jacó com Leia, Judá. O quinto filho, Isacar. E o sexto filho, Zebulon. E aí colocou uma vírgula aí, né? E agora eu fico imaginando, né, irmãos? Porque o tempo passou, Raquel também foi constatado que Raquel ela era estéril, assim como aconteceu com Rebeca, assim como aconteceu com Sara, que era esposa de Abraão, que não podia ter filhos, e Deus abriu a madre de Sara. Assim como aconteceu com Rebeca, que também era estéril, não podia ter filho, mas Isaac orou e Deus abençoou o ventre de Rebeca, e ela gerou as 2 crianças, Esaú e Jacó. Agora, Jacó passa pela mesma experiência, a experiência amargosa de também não poder se tornar pai através de Raquel, porque por mais que Jacó tinha casado com Leia, né, segundo a tradição daquela época, inclusive, irmãos, para quem não é sabedor, o costume daquela época era o seguinte, dentro do contexto aqui, quando a mulher era estéril e não podia dar filhos para o seu esposo, essa mulher ela tinha serva ou tinha servas ao seu dispor. Quando você encontrar na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, a palavra serva, no grego significa escravo ou escrava, né? Então a Bíblia fala que nós somos servos de Cristo, significa que nós somos escravos de Cristo. Porque a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento foi escrito no idioma grego e a gente tem que atentar para o significado original. Então, irmão, nós como igreja de Cristo, nós como servos de Deus, nós somos escravos de Cristo. E se você for estudar sobre a história do escravo, você sabe que o escravo nunca que fazia o que queria, mas apenas aquilo que o seu Senhor requeria que ele fizesse. Então Raquel era estéril, e a palavra do Senhor deixa bem claro, né, que Raquel começou a perturbar a mente de Jacó, né, dizendo, dai-me filhos, senão eu morro, eu quero filhos. E aí Jacó respondia, estou eu no lugar de Deus que te proibiu de dar filhos? E aí a palavra do Senhor nos diz, né, que Raquel convence Jacó, tá bom, já que eu não posso te dar filhos, então tenha relações íntimas com a minha serva, com a minha empregada Bila, para que através do filho que ela tiver, possa ser meu. E diz a Bíblia, né, que a serva de Raquel, chamada Bila, teve 2 filhos com Jacó, Dan e Naphtali, ou Naftali. E a palavra do Senhor nos diz que a serva de Leia, vem Leia de novo, a serva de Leia, porque ficava um clima assim, irmão, de ciúme, né? Ficava um clima difícil ali entre elas, né? Diz a Bíblia que a serva de Leia, chamada Zilpa, teve relações com Jacó e gerou 2 filhos dessa relação, né? Um chamado Gade e outro chamado Asser.
E a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que chegou o momento de Deus realizar um milagre na vida de Raquel. E Raquel era estéril. E Jacó orou para Deus abrir a madre, abençoar o ventre de Raquel. E a palavra do Senhor nos diz que Raquel ficou grávida. Oh, glória a Deus, que milagre, né? E é interessante, né, irmão, observar que o filho que nasceu, o filho de Raquel, que nasceu através desse milagre sobrenatural da parte de Deus, irmão, se tornou um dos maiores personagens da Bíblia Sagrada. O filho de Raquel se tornou um dos personagens mais lidos. Vou falar isso aqui para criar uma expectativa na sua mente, para você tentar imaginar quem é, se porventura você ainda não sabe. Então, o filho de Raquel com Jacó, que Raquel que não podia gerar filhos, esse filho que veio debaixo de muitas lágrimas, de muito jejum, de muita consagração, de muito sofrimento, Jacó orando de um lado e Léa orando de outro, eu quero um filho, Senhor, quero um filho, Senhor. E Deus abençoou o ventre de Raquel, e Raquel se tornou mãe de um dos homens mais usados por Deus na Bíblia Sagrada, um dos personagens mais lidos, mais estudados, mais espelhado. O exemplo do filho de Raquel, irmão, se tornou um dos maiores exemplos de fé, de temor, de obediência a Deus que nós temos na Bíblia Sagrada. Já sabe o nome dele? Se você falou José, então eu vou dar os meus parabéns, que foi realmente José. Lembra de José? Lembra daquele texto bíblico lá que fala sobre José, que foi vendido pelos seus irmãos e que foi morar no Egito como escravo e se tornou governador do Egito? Pois é, foi exatamente esse José que anos atrás nasceu debaixo de muita luta, de muita provação, e Deus abençoou o ventre de Raquel. E diz a Bíblia que Raquel se tornou mãe de José, que foi o primeiro filho. Na verdade, Raquel teve 2 filhos, né? 2 filhos. Ela teve um filho chamado José e um outro filho chamado Benjamim. E quando Benjamim nasceu, né, diz a palavra de Deus que Raquel teve um parto muito difícil mesmo, irmãos. E na ocasião, diz a Bíblia que Raquel, ela faleceu, ela morreu, mas a criança sobreviveu, que no caso aí era Benjamim. Benjamim, ele foi o último filho de Jacó. Jacó teve 12 filhos homens. Jacó teve 12 filhos homens. E uma filha, mulher, chamada de Diná. E Diná, ela era filha de Leia. Vou repetir. Inclusive, eu abro parênteses aqui. Ao que tudo parece, ao que tudo indica, existe possibilidade, que eu não cheguei a pesquisar aqui não, mas me parece que existe possibilidade de Jacó ter tido outros filhos, mas eu não posso ir além com essa linha de raciocínio. Se existe algum texto na Bíblia que eu não encontrei, eu não me recordo, mas até onde eu pesquisei, até onde eu observo, Jacó teve 12 filhos, e 12 filhos homens e uma filha mulher, que no caso era Diná, filha da Leia. E Raquel faleceu, né? Existem muitos casos no Brasil e no mundo, que não é de hoje, né? Eu mesmo conheço relatos pessoalmente, né? De mulheres que tiveram um parto muito difícil, e na ocasião as mães faleceram, e os médicos conseguiram, né, resgatar o filho. Então, no caso de Raquel aqui não foi diferente. Raquel, ela faleceu, mas o seu filho Benjamim, ele se tornou o último filho de Jacó. Não estou encontrando, deixa eu ver.
Agora eu não me recordo aqui onde está esse texto bíblico, mas ver aqui. Mas tem sim o texto bíblico que mostra o momento em que Benjamim, em que Raquel faleceu. Mas o certo é, irmãos, que esses 12 filhos de Jacó, eles vieram se tornar os pais das 12 tribos de Israel. Eu estava meditando nessa palavra do Senhor, né? E desses 12 filhos de Jacó, vamos imaginar, irmãos, como você já parou para imaginar como era o lar ali de Jacó e suas famílias? Jacó não tinha apenas uma esposa, Jacó tinha 4 esposas. Dentro da cultura daquela época, né? O homem podia se relacionar com a esposa, se a esposa não pudesse ter filho, podia se relacionar com a sua serva, né? Com a serva da sua esposa. O caso de Jacó foi um caso diferente, né? Porque Labão quis aproveitar ali do fato de Jacó estar presente, que Jacó, Deus abençoou muito Jacó ali nas terras de Labão. Então, Jacó, ele teve 4 esposas. E aqueles filhos nasceram nesse lar. Talvez um lar conturbado, talvez um lar bagunçado, talvez um lar com muita dificuldade, talvez um lar com muitos conflitos, né? Talvez não, né? Talvez entre os filhos. Mas é certo que existiu esses conflitos entre Raquel e Leia. Mas a promessa de Deus continuou sobre a vida de Jacó. E depois de 20 anos, depois de aproximadamente 20 anos em que Jacó estava ali em Padã Arã, Jacó então decide voltar para a terra dos seus pais, levando toda a sua família. E eu estava meditando na palavra do Senhor, irmãos, que desses 12 filhos de Jacó, desses 12 filhos que Jacó teve, filhos homens, Deus escolheu 3 para uma grande obra. Deus escolheu 3 para uma grande obra. Deus usou todos eles. Se você for buscar a biografia de cada um deles, o que eles fizeram, o que seus descendentes, os seus filhos, netos, bisnetos, o que os seus parentes, né, os parentes dos filhos de Jacó, os seus descendentes, as suas tribos, os membros das tribos que levaram seus nomes. Se você for buscar a biografia de cada um, você vai ver que Deus de alguma forma abençoou eles, usou eles. Mas tem 3, irmãos, desses 12 filhos de Jacó, tem 3 filhos que me chamou muita atenção, que foi José, Levi e Judá. José, como eu disse aqui, Deus permitiu todo aquele sofrimento na vida de José, em que os irmãos venderam José devido à inveja. José foi vendido como escravo lá para o Egito. Você conhece essa palavra, né? Essa palavra eu acho que está registrada no livro de... deixa eu ver aqui. Cadê? Acho que é Gênesis 37. Livro de Gênesis, capítulo 37. Depois você pode estar lendo, né? José é vendido pelos seus irmãos. Aí José vai parar no Egito. Chega lá, é vendido como escravo. Vai parar na prisão, vai parar na casa do governador. Depois vai parar no palácio. Só que já tem um outro estudo bíblico, né? José é vendido como escravo. José como prisioneiro. José na casa de Potifar. José no palácio. As 4 fases na vida de José. Você que está me ouvindo, que gosta de pregar, você pode até aproveitar esse texto bíblico aí. Então Deus abençoou José e José se tornou governador do Egito. Que maravilha, né? Oh, glória a Deus. E a palavra do Senhor nos diz, né, que quando o povo de Israel saiu do Egito, depois de aproximadamente 430 anos, eles carregam os ossos de José, porque José deixou bem claro, né, que ele acreditava que Deus iria visitar o povo dele ali, né, no Egito, e quando isso acontecesse, José não queria nem que seus ossos ficassem ali no Egito.
E assim também nós cremos que quando Deus voltar, quando Jesus vier para buscar a sua igreja, o Senhor vai nos levar daqui com corpos transformados, né? Isso aí eu já até falei sobre isso. Está escrito na primeira carta aos Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 50. E o segundo personagem, o segundo filho de Jacó que eu observo aqui é Levi, né? A palavra interessante é que Levi, ele foi um dos filhos de Leia. E Leia, mesmo tendo esse comportamento desagradável, né, de contenda, mas através do ventre de Leia veio Levi. E foi através da tribo de Levi, Deus escolheu a tribo de Levi para tirar os sacerdotes. Deus decidiu que todos os sacerdotes em Israel só poderiam ser sacerdotes se viesse da tribo de Levi. Oh, glória a Deus! Bendito seja o nome de Jesus por isso. E o terceiro filho de Jacó que me chama muita atenção é Judá. Quando falamos de Judá, lembramos de Jesus, né? O leão da tribo de Judá. O rei Davi, a palavra do Senhor nos diz que o rei Davi ele era da tribo de Judá. E Deus prometeu que o Senhor Jesus Cristo, quando viesse, iria vir da linhagem do rei Davi. É por isso que chamamos Jesus de o leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá. Então nós observamos aí que os filhos de Jacó tiveram um papel fundamental na história da humanidade, sobretudo na história do povo de Israel, na história bíblica. Então, irmãos, a história de Israel, a história da família de Jacó começou de uma certa forma em meio a conflitos, em meio a muita dificuldade. Mas Deus cumpriu a sua promessa na vida de Abraão, na vida de Isaac e na vida de Jacó. Deus abençoou os filhos de Jacó. Então, que o Senhor nosso Deus possa cumprir as suas promessas em nossas vidas, irmãos. Nós estamos chegando ao final do nosso estudo bíblico, que você possa meditar nessa palavra, guardar essa palavra. Eu convido você a assistir outros vídeos nossos, né, que temos aí no YouTube, e que você possa ter desejo de conhecer cada vez mais a palavra do Senhor nosso Deus. Vou orar por você. Senhor Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pela Tua palavra, Pai, por ter nos ensinado a Tua palavra. Senhor, nosso Deus, nos ajuda, Senhor, a seguirmos os bons exemplos da Bíblia Sagrada. Nos ajuda, Senhor, a não imitar os maus exemplos, Pai. Abençoa as nossas famílias, Pai querido, e escrever o nome de cada um que me ouviu nesse dia, meu Deus, no livro da vida. Venha perdoar os nossos pecados. Em nome de Jesus. Irmãos, eu quero agradecer você que esteve comigo até esse exato momento. Uma vez mais, se você sentiu que foi abençoado por essa palavra, faça aí um comentário, dá o seu joinha, sobretudo compartilhe a palavra de Deus, compartilhe esse vídeo, essa pregação, esse estudo para outras pessoas que você conhece que precisam ouvir essa palavra. Um abraço, até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.